Olá, boa tarde. A gente está aqui na presença da Ana Mui Laerte, da Lô Politi, diretoras do filme Alvorada, que em breve aí já estará em cartaz nos cinemas e streamings aí on demand, possivelmente. Meninas, muito obrigado pela presença. Fico muito feliz aí de conversar com vocês. Eu adorei o filme e queria trazer alguns aspectos aqui para ouvir um pouquinho de vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer, aí vocês fiquem livres para responder como e na ordem que preferirem, tá? Como vocês enxergam aí a diferença do processo criativo entre a produção e aí a criação de um filme de documentário e de um filme de ficção? Quer falar, né? Para mim, completamente diferente, porque o filme de ficção você planeja tudo, está tudo estudado durante anos, a ordem, o figurino, a roupa, a posição de câmera, a fotografia e tal. E um documentário, não, você está mais de espectador e vendo o que acontece, e depois, a partir do que tem, você vai fazer a estrutura narrativa. Quer dizer, o planejamento só acontece a posteriori, né? A priori você vai com uma ideia, mas o que acontecer você tem que aceitar. Então, acho que é completamente diferente, né? Eu tive, por acaso, por real acaso, finalizando 2 filmes ao mesmo tempo, agora durante a pandemia. Um era o Alvorada, que é um documentário, e o outro é um outro filme que eu fiz, chama Sol, que é ficção. Eles ficaram prontos exatamente no mesmo momento. E eu pensei muito sobre isso, sobre assim, a chave que tem que mudar na sua cabeça, não é nem para avaliar, mas é para sentir um filme e sentir outro filme. As escolhas que você faz são absolutamente opostas mesmo, assim. Porém, tem uma coisa interessante na narrativa mesmo, de ficção, que eu acho que pelo fato da gente ter as duas vindo sermos da ficção e não do documentário, acho que isso ajuda a trazer um aspecto para o filme, até mesmo essa melancolia toda, sabe? A construção dessa narrativa, acho que a bagagem de ficção ajuda bastante assim, a contar essa história. Então, eu vejo muitas semelhanças na narrativa, na maneira de contar a história, e todas as diferenças do mundo na experiência de ver e de fazer um filme de ficção e um filme de documentário. Mas a experiência mais difícil para mim, de documentário, foi muito mais difícil, muito mais difícil. Mas o documentário você vai esculpir o tempo lá na montagem. Mas o descontrole, exato. A esculpir no roteiro, então... E aí, mas justamente isso, assim, o controle que você tem sobre a ficção, eu talvez seja uma pessoa muito controladora, então, assim, eu me sinto muito mais confortável e sofro muito menos na ficção, e tentando ter, claro que você não tem controle sobre tudo, e às vezes a coisa que você não tem controle é o que dá a graça do que você está fazendo, o que descontrola, mas você tem ali um planejamento, eu sofri muito com esse aspecto do documentário de você não ter nenhum controle sobre o que está acontecendo. Aí depois, a hora que você relaxa e vê o que isso é bom, vê que isso é parte do documentário, se não o principal do documentário, aí você relaxa e começa a achar aquilo interessante. Hoje eu acho interessantíssimo, mas o processo foi difícil para mim. Que legal. Ela sofreu mais que eu. Eu já tinha mais uma noção do que... Porque é claro que quando a gente foi para lá, a gente imaginou uma coisa completamente diferente do que o que aconteceu, né? Eu lembro quando eu fui filmar o final do Durval Discos, não sei se você lembra, que é a demolição. Uhum. Eu imaginei que eu ia chegar lá, ia ter caminhões e bolas de ferro derrubando as casas. E aí eu cheguei e tinha um operário, um cara, com uma marreta tirando tijolo por tijolo. E eu olhava e falava, mas não tem cena aqui. Daí eu falei, não, é o que tem, é isso, vamos filmar isso. E claro, depois ficou bom. E era o que era, é assim que se demole casa em Pinheiro. A gente teve um pouco essa ideia de que ia chegar lá, ia ter 300 estudantes da Uni, e a gente chegou e não tinha. Então, teve esse momento de aceitar o que tinha ou não. Eu acho que a Lô, que ficou mais do que eu... Eu me debati muito mais com isso, né? Eu me debati com isso, com a expectativa e a realidade. A partir do momento que eu fui aceitando a realidade e, mais ainda, a partir do momento que eu fui vendo que a realidade era o filme, quer dizer, era o que era bom do filme, o que seria bom para o filme,
Aí eu fui relaxando. Hoje em dia eu acho maravilhoso, mas foi um processo sofrido para mim. Que Porque legal. é isso, não é um filme tanto sobre uma resistência, e mais um filme melancólico. Né? É muito individual, né? Eu achei isso muito, muito bonito, muito sensível da parte de vocês. E aí, encerrando o ponto do documentário, né? Um dos grandes filmes da história do cinema brasileiro, Cabra Marcado para Morrer, ele é um filme que deu inicialmente errado, né? E aí o Coutinho incorpora os eventos ali e transforma num documentário. Aí é impossível afirmar o que eu vou afirmar, né? Mas talvez tenha sido um filme até melhor. Eu acho que sem dúvida. Acho que Sem isso falar acontece. no Santiago, né? Sem falar no Santiago. Fantástico, né? Ele vai fazer um filme, não faz, não acha, e anos depois o filme é a reflexão sobre a impossibilidade dele de fazer o filme que ele queria ter feito, e aí ele faz um filme genial a partir dessa frustração. Ou seja, deve ter. Esse é a minha única experiência na vida em documentário, mas provavelmente esse embate entre a expectativa e a realidade deve ser algo talvez comum no documentário. E acho que é o que faz a mágica do documentário mesmo. O que eu acabei vendo como uma coisa mágica e que muito boa é que é isso. Você está sujeito à realidade. E você tem que adequar as suas expectativas, né? E na ficção é o contrário. Você cria castelos com a sua expectativa, né? Você faz sua expectativa é o que move o seu trabalho até o final. Muito legal. Hum. Falando um pouquinho das escolhas de vocês, da composição ali da linguagem, né, que é muito presente no filme, e aí outras pessoas mencionaram também, foi a questão do Villa-Lobos, que eu acho que chama muita atenção, e aquela trilha entra pulsante ali, aquela música fortíssima, né? E aí me lembrou até, eu gosto muito da história do cinema brasileiro, e remeteu, por exemplo, a Humberto Mauro com O Descobrimento do Brasil, que é um filme que eles dentre vários ali feitos no INSE, né, Instituto Nacional de Cinema Educativo, e que tinha a trilha do Villa-Lobos, né? Então, de certa forma, vocês dialogaram com a própria história do cinema brasileiro ali. Como é que foram essas escolhas de símbolos ali? Então, eu acho que desde o início, pelo próprio Niemeyer, pela própria grandeza da história, o Villa-Lobos já surge como uma opção natural, também por ser um homem de esquerda. E aí, no processo da montagem, aí a gente foi ouvindo e pegando o que seria bom para cada momento, assim. Existe ali uma escolha muito específica para cada cena, aí foi pesquisa mesmo. Mas a escolha por Villa-Lobos, eu acho que faz parte do engrandecimento daquele momento, né? Alguém perguntou, o filme ele não se coloca a favor da Dilma, ele observa o que está acontecendo. Sim, mas a trilha se coloca a favor da Dilma. Ah, Eu jamais colocaria Villa-Lobos se eu fosse fazer um documentário sobre o atual presidente. E tem uma coisa tanto do Niemeyer quanto do Villa-Lobos, dessa grandiosidade, que é muito importante para a gente entender que a gente está falando de uma coisa super melancólica e solitária, e reforça muito, né? A gente entende, isso aumenta muito a melancolia, a arquitetura aumenta muito a melancolia que o filme passa e que o momento tem, e aquela personagem que fica fugindo da gente, que não quer ser personagem. Então, tudo isso acaba juntando Villa-Lobos com Niemeyer, é uma coisa que, em contraposição com o que a gente está, de fato, vendo ali, engrandece muito como cinema mesmo, eu acho. É uma grandiosidade, né? Né? Por exemplo, o pé direito deve ter 5 metros, né? Acho que mais, sabia? Acho que é o dobro do normal, acho que é 3,5 o normal, acho que é 7, se não me engano. Enfim, é bem alto. E tal, né? 7 ou 9, é bem alto. muito legal. Mas eu acho que o Villa-Lobos é muito... Ele entra como o nosso ponto de vista favorável à personagem. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que ele tem algo a dizer ali, né? A presença dele. Isso é fantástico. Além da pura beleza, né? Da trilha, né? Olhando isoladamente, olhando enquanto significado, é realmente fantástico. Eu vou até inverter Aliás, aqui. eu vou fazer uma playlist no Spotify. Boa. Vou fazer hoje. Bela ideia. Que o pessoal vai procurar. Eu vou até inverter a ordem aqui, porque a gente tocou num ponto que eu achei
catástrofe, né, olhando de uma forma racional, mas vocês ali, de forma muito hábil, aí, enquanto cineastas, fizeram, fizeram isso surgir, né? Que é construir alguns contrastes entre a tradição das instituições, algum certo respeito ali constitucional, alguma aquele argumento de que está sendo seguido todo um rito, né? Tem uma cena que aparece o Beto Mansur, que é fantástica, que ele fala, não, eu acho que a gente tem que notificar o presidente para seguir o Ai, que rito, horror. Eu acho que é a pior cena do filme, não? coisa assim, acho que extrapola o sarcasmo, na falta de uma palavra melhor, né? Que mostra essa realidade que é o exato oposto de um respeito às tradições, de um respeito constitucional, de um respeito às instituições Humano, inclusive. humanas, até, que é a realidade hostil, vulgar, nefasta, enfim. E como foi para vocês ali, acho que principalmente no momento da montagem, construir esses contrapontos, aquela guarda toda hora aparecendo, você fica olhando e fala, nossa, como somos um país sério, né? Nossa guarda ali fica, né? Dragões da Independência, chama. Dragões da Independência. Como foi essas escolhas, esses contratos? Olha, o palácio ele foi reconstruído imageticamente, né? Tanto que a gente começa por fora, na piscina, o jardim, depois vai entrando. Então, aos poucos, você vai tendo uma noção do que é embaixo, do que é subterrâneo, do que é fora, do que é o exército que está ali. Então, assim, essa construção desse espaço, o palácio, é um filme, e dentro disso tem essa personagem que é ela. Agora, os eventos históricos, aí a escolha, né? Aí a gente foi escolher. Assim, eu pessoalmente acho que esse final, com a chegada deles para a assinatura, é o momento mais sórdido, sei lá, para mim, do filme, né? E tinha muito mais coisa, mas aí você vai escolhendo de acordo com o que, enfim, com o que vai dizer mais, né? E a coisa do contraste, eu acho, assim, a gente sempre quis realmente que o Palácio fosse personagem, né? Então a gente era um dos objetivos da gente filmar o máximo que a gente pudesse do Palácio. E o tempo era muito dilatado lá, né? A gente ficou 2 meses e meio e aconteceu pouquíssima coisa. Aconteceu, o filme mostra isso porque é real. Aconteceu pouca coisa. Então deu para a gente também um tempo de buscar outras coisas, uma vez que a própria Dilma foi se afastando também, mas também porque a gente tinha tempo, mesmo que a gente estivesse com ela muito mais tempo, a gente ainda assim teria bastante tempo para explorar esse lugar que a gente queria tanto e que é muito forte imageticamente mesmo. Então tem muito do que está ali é fruto do ócio, assim, é fruto do tempo, da dilatação do tempo. E eu acho isso muito bonito, assim, porque ele cumpre exatamente esse papel. Não é apenas uma agenda de produção, sabe? Hoje vamos filmar as cortinas, hoje vamos filmar a maneira como a gente foi filmando é a própria narrativa do filme. E eu acho isso bem bonito, bem bacana, bem melancólico. Melancolia é a palavra do filme, né? A gente fala a palavra melancolia todas as vezes que a gente conversa sobre ele, umas 30 vezes, assim. Acaba sendo, né? De fato. A melancolia antes do desastre. Que E Da depois tragédia, né? O filme tem um pouco uma narrativa de tragédia também, né? sim. Uma dramaturgia de tragédia. E aí é isso, a melancolia que antecede a tragédia. É uma crônica de uma morte assassinada. Eu acho que ali ele anuncia uma tragédia que a gente não tinha noção da proporção. Não, como só ia acontecer com as tragédias. De fato, um final inexoravelmente trágico, né? Impossível de ser revertido, né? Acho que isso soa muito no filme e fica muito evidente ali também duas cineastas à procura de um filme. E aí até me associei ali àquela coisa da Dilma não querer esse personagem e tal. Lembrei daquela peça do Pirandello, né? 6 personagens à procura de um autor, né? Autora. Eu vi vocês ali, Lô e Ana, duas cineastas à procura de uma personagem e à procura de um filme, né? E vocês entregam, de fato, um filme
muito, muito legal, né? Assim, um filme que funciona enquanto cinema, né? Além de ser extremamente relevante do ponto de vista histórico e político, né? Acho que ele é super fundamental. Eu não gosto de falar obrigatório, mas fundamental, certamente. Obrigado, obrigado. Do ponto de vista, até já encaminhando aqui para o enveredando aí para o nosso final, do ponto de vista técnico, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de como é que foi esse desafio, porque eu sei que vocês tinham, fizeram, falando em português, claro, muita coisa na raça mesmo, né? Com, com os recursos disponíveis, né? Tudo, né? Fizemos tudo. Como é que foi? Então, a gente tem que falar, o César Charlone era o fotógrafo, né? Tinha a Asa Pinho, que era logger, Essa a era a Dandara, diretora de produção. E aí, blogger, e a Dandara Ferreira, que era assistente de direção, e aí a Lô resolveu também filmar, então a gente ficou com 2 câmeras, tinha um técnico de som, que às vezes podia ir, às vezes não, e é isso, a Lô, como, né, resolveu ser a segunda câmera lá no meio do processo, né, comprou uma câmera, foi indo, foi aprendendo, até diria a filmar, e foi evoluindo muito, né? As cenas finais foi a Lô que fez, né? E que no começo ela não tinha tanto domínio, não mas tinha foi. nada. Fiz um expressinho com o César, né? O César, a gente pegou uma câmera igualzinha dele. Ele me ensinou ali um dia de coisa, porque para a gente poder estar em 2 lugares, a gente só podia estar, a maioria das vezes, uma única pessoa nos lugares. A gente não conseguia entrar nesses lugares com uma equipe de cinema, nem com 2 pessoas, que dirá uma equipe de cinema. Então foi tecnicamente bem difícil, porque o César indicou uma câmera que era fácil de operar, a gente fazia o som na maioria das vezes a gente não conseguia usar o operador de som que estava lá o tempo todo, mas poucas vezes ele conseguia entrar nos lugares. Então a gente tinha que fazer tudo, assim, não tinha assistente de câmera, não tinha, enfim, eu me atrapalhei um monte, eu me atrapalhava com cartão, tinha que logar, tinha que tirar e tal, enfim, não estava acostumada com isso. E mesmo o César se atrapalhou muito com isso, porque também estava sozinho, né? Foi muito difícil, mas eu acho que isso de alguma maneira reforça um pouco a coisa do cinema de urgência, que eu acho importante para esse filme, assim, sabe? Se ele fosse todo certinho, ele não seria esse filme de jeito nenhum, assim. Então, Eu acho que é claro que tem deficiências técnicas, né? Mas quando a gente coloca uma cena com deficiência, é porque ela vale a pena, né? Mas é isso, é um filme que você sai correndo, sem verba, sem nada, é. E você tem, acaba. até pelas minhas dificuldades de filmar também, eu acabo fazendo. As minhas cenas são todas mais calmas, mas, enfim, eu não ficava arriscando de fazer muitos movimentos, era uma coisa mais plástica, mais de observação mesmo. E o César tem um estilo completamente diferente. O César mexe muito, o César ele vai procurando, ele vai meio editando na cabeça dele enquanto ele vai filmando e tal. E no final, o filme, como tem mais coisas do César no começo e mais coisas minhas no final, isso acaba dando um movimento também para o filme, a mistura disso, sabe? Que no começo ele começa mais assim, mais complicado, mais difícil de escutar e tal, e aí ele vai acalmando e vai ficando tudo mais melancólico, e tudo mais calmo, e tudo mais estranhamente calmo, e acaba com aquele velório, sabe? Então, acho isso que no fim foi bom. Como acontece, né? Eu acho que isso é uma coisa Acabou mágica do tendo dois, documentário. acabou tendo 2 estilos de câmera, né? O que é isso, é o filme. Sem dúvida, sem dúvida. E acho que é a linguagem do documentário, né? Um documentário de urgência, algo feito assim, e vocês incorporaram isso, né? Eu acho que é a inteligência, a sensibilidade de vocês aí, enquanto diretoras e, evidentemente, de todos os outros membros da equipe, foi exatamente essa, né? Incorporar essas As dificuldades, deficiências. perfeições, né? E, além de novo, dialogar muito com as raízes, né, do cinema brasileiro, né? A gente pega grandes movimentos aqui no Brasil, cinema marginal, cinema novo, ele foi isso, né? Ah, não temos recursos, então vamos incorporar isso à nossa linguagem, né? E no final deu super certo. Um amigo me escreveu que sentiu muito Glauber. Que legal. Porque tem também, né, Terra em Trânsito, tem o desespero, que é o mesmo, né? É verdade. Infelizmente é o mesmo desespero. A gente não saiu, esse disco gira e volta para esse lugar, gente. É verdade, é verdade. Acho que É. dialoga bastante com o Terra em Trans mesmo. Eu não tinha feito essa associação.
Eu tenho uma época que eu fiz, depois esqueci, mas esse meu amigo que estudou comigo na ECA falou, nossa, pensei muito em Glauber. Realmente, é um desespero glauberiano ali. Tem aqui É. o Alvorada e tem aqui ó, o Glauber. Ah, que legal. Muito legal. Mas a gente está aqui, né, nesse momento. Fantástico. A gente... Ah. Vamos puxando, então, aqui para o finalzinho, que eu sei que vocês também estão com a agenda super corrida aí. Acho que falamos aí bastante do filme, né, enquanto filme, de novo, aí reforço que achei realmente riquíssimo enquanto cinema. E aí, pensando um pouquinho, e aí encerrando, né, na, na individualização disso, né, como isso toca cada um ali. A coisa, para mim, né, ficou muito evidente ali. Isso que eu falei, né, desse contraste entre tradições e um respeito constitucional ali e uma verdade, uma realidade muito hostil, né? E no nosso canal Revelando Shakespeare, um professor, um filósofo, sociólogo fantástico, Miguel Chaya, a gente fez um debate uma vez sobre Ricardo III, né, aquela coisa de Shakespeare assim do poder absoluto e a qualquer preço e sangrento, né, aquela coisa horrível. E aí ele fala até sobre um caráter quase inumano assim do poder, né? Uma coisa que realmente torna o homem ali um inumano, um animal, enfim. E, e uma coisa que eu vejo muito no nosso país é esse tema do legislativo, principalmente, né? Que a Câmara é a casa do povo, né? E sendo que 5% dos nossos parlamentares, ou 7%, são eleitos por voto direto, por exemplo, né? A maioria tem ali coligações, tem os votos proporcionais, enfim, aquela... O que vocês veem aí para o nosso futuro, né? Enquanto cidadãos mesmo, né? Como é que o que a gente pode aprender com essas lições aí de Olha, 2016? eu tenho falado muito sobre a minha experiência na Academia do Oscar. A Lu já ouviu 5 vezes o evento. Eu fui convidada para participar da Academia em 2016, o que foi um choque naquele momento, até depois entender o que eles estavam fazendo nos últimos 5 anos, convidando mulheres, negros e estrangeiros para criar uma diversidade no colegiado votante. E o resultado que isso trouxe, já no primeiro ano, ganhou Moonlight, um filme gay negro, depois Parasita, um filme coreano, e esse ano um filme dirigido por mulher ganhando melhor filme. Então, eu acho que nós temos que procurar, quando a gente vai votar, deputados e senadores, no sentido da diversidade, porque o que tem ali é homem branco, basicamente. Então, enquanto não tiver, sabe, uma representação proporcional da sociedade, ou seja, metade homem, metade mulher, metade branco, metade preto, no mínimo, a gente vai estar na mão das velhas forças. Então, assim, acho que nossa responsabilidade é votar em mulher e votar em preto até que isso se equilibre. A minha perspectiva é essa, porque mesmo quando você elege uma presidenta de um partido popular como foi a Dilma, com um congresso desse, que representa só a si mesmo, talvez o próprio Leite Moça, não sei, você vai e tira ela. A gente fica inseguro, a gente fica na mão da manipulação. Se você tiver um congresso representativo, eu acho que aí a gente começa a falar em democracia. E, nesse sentido, a gente deu um passo para trás muito forte, né? A gente, de alguma maneira, isso, nos últimos anos, nas últimas décadas, foi dando pequenos passos para frente, deu uma acelerada no sentido da diversidade, da representatividade, eu estou falando especificamente. E agora a gente está dando um passo para trás violento, rápido, assim, fatal, talvez. Então, não sei, acho que o filme pode contribuir um pouco para essa discussão, e só isso já vai ter valido a pena, a gente entender como é que a gente chegou aqui. Só que a coisa vai muito mais atrás de como a gente chegou até aqui, né? Então, assim, para o futuro, eu espero que a gente consiga retomar o caminho que a gente estava de andar para frente nesse sentido da representatividade, né? Para não falar de todo o resto. Mas assim, primeiro que quando você fala em resultado fatal, de fato fatal, né? 400 mil mortos levando para 1 milhão. E quando você fala em representatividade, eu concordo, acho que os governos PT ampliaram muito a representatividade em relação a gênero e raça através de várias medidas, porém, o dia 17 de abril de 2016 mostra
que a Câmara não. Exatamente. E aí a gente está dando um passo para trás. Aí tudo aquilo que foi Não, mas já conquistado de alguma maneira... estava, Lô. Isso aqui é o louco. Durante todo o processo de abertura democrática no sentido profundo do PT, a Câmara se manteve a mesma coisa. Tanto é que a gente viu aquele show. E conseguiu expelir o que não, as sementes que estavam ali que poderiam mudar alguma coisa, né? Muitas foram expelidas, de fato, né? Essa última eleição para a Câmara, tal, deu uma... Enfim, ou seja, deputado federal e senador é muito mais importante do que a gente achava. Não, com certeza. Muito mais do que o executivo, que é importante também, obviamente. E sem representatividade, sem diversidade, a gente está sempre volta para o leite moça, gente. E enfiado no cu ainda. E a insegurança, né? Acho que é a palavra que a maioria das pessoas aí... E o medo, né, gente? A gente agora está numa coisa de medo mesmo, né? Eu acho que tem um fator novo aí nos últimos poucos anos, que além da insegurança e além de... A gente ganhou uma coisa do pessimismo, né? Muito forte, eu acho que está todo mundo muito pessimista. E com medo. E viver assim é uma loucura, né? Viver assim é realmente complicado. Eu não queria terminar esse papo assim, pessimista, mas é difícil. O que eu acho bom do filme, o que eu acho bom só do filme nesse sentido é que eu acho que a gente está um pouco, talvez a gente esteja chegando numa curva, sabe? De entender o que aconteceu de fato e se a gente tiver consciência do que aconteceu, já é muito caminho, já é um caminho andado enorme, assim, que a gente pode mudar. Então, se a gente tiver, tudo bem, a gente ali explodiu, né, o que está acontecendo agora, uma semente de tudo que aconteceu agora, que vem de antes, mas que ficou muito claro, a gente foi no que está agora explodido, e talvez a gente esteja começando a ver um lugar para voltar para um bom caminho. Se tem algum pensamento que é um pouco otimista, esse mini otimismo, eu acho que é muito recente na gente, acho que a gente tem nos últimos 2, 3 meses, assim, né? Então, isso pode ser bom. Eu acho que, com certeza, na hora que volta o Lula a ter direitos políticos e a Dilma inocentada de tudo, sem dúvida, a gente volta a ter um otimismo. Mas só que esse é um otimismo eleitoral que falta aí quase 2 anos, isso pode significar muitas vidas perdidas. Então, é um otimismo, sim, concordo. Há uma revisão também dessas figuras políticas que foram monstrificadas injustamente, eu acho. Sim, acho que estamos voltando ao meio termo, mas... E outra coisa, não é só no Brasil, né, gente? Essa onda de direita é mundial, é muito louco, porque eu acho que tem muito a ver com a democratização da informação que a internet propiciou, e também a democratização das identidades, né? Nos últimos 15 anos, nunca os grupos, né? Eu sou trans, eu sou isso, eu sou mulher, e todo mundo se colocou. E aí as velhas magmas, né, da Terra se moveram, e nessa grande onda de direita, que eu acredito que vai passar. Eu acredito que vai passar, mas eu não sei quanto tempo. Se é para 10 anos, se é para 20 anos. No mundo, acho que é só no Brasil. Não, acho que tem uma onda geral, sim, e acho que, de uma forma ou de outra, o fracasso, né, do ponto de vista do nosso atual presidente, aí já, de certa forma, desconverteu muita gente que tinha se convertido ali a isso, né? Talvez seja o princípio de uma onda melhor, assim, mas a gente ainda está surfando na onda ruim fortemente, né? Não, sim. A gente ainda tem um longo caminho aí a traçar. Lu e Ana, muitíssimo obrigado mesmo. Obrigada a você. Muita admiração aí por vocês e pelo filme, e vou fazer o possível aqui para a gente compartilhar o máximo da melhor forma, e parabéns pelo trabalho. Não só por esse. Obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigada, Daniel. Valeu. Obrigada mesmo. Tchau, até já.